atrás, quando nós estávamos aqui fazendo uma reflexão sobre Isaías 6. Estão lembrados que eu disse que nós não iríamos esgotar os assuntos principais do texto e voltaríamos quando viéssemos aqui outra vez, está acontecendo agora, para a gente concluir o que Isaías escreveu aqui, a partir do verso 1 do capítulo 6 do seu livro, Isaías 6, a partir do verso 1. Vamos ler somente até a parte primeira do verso 9, de 1 a 9. Lá está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, diz o profeta, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cada um deles cobria os seus pés, e com 2 outras asas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, de santidade. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com antenais, com pegador. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e dize a este povo. Até aí, os 2 pontos da parte A do versículo 9. Vai e dize a este povo. Os irmãos se recordam, os que estavam aqui há um mês e mais uma semana atrás, que nós dissemos, à luz do texto, que o profeta Isaías, um grande homem de Deus, esse homem, ele é maravilhoso. Esse homem passou por vários reinados, e a palavra dele foi temida, foi obedecida, foi reverenciada, que falava com autoridade dada por Deus. Então seus lábios proferiam verdades que o povo baixava a cabeça e ouvia com humildade. De repente o rei morre,
Ezequias. Ezequias teve uma vida bonita diante de Deus. Foi um homem temente a Deus, teve uns problemas lá, mas Deus foi muito clemente com ele, e ele terminou morrendo. Então o trono ficou vazio, e na mente do judeu, o rei representava o próprio Deus, a autoridade divina na terra. Então, um trono vazio traria muitas preocupações, inclusive porque as nações vizinhas, sabendo que aquela nação estava sem rei, eles intentavam tudo o que fosse possível para dominá-la. O profeta, então, muito preocupado, foi ao templo, subiu ao templo e começou a orar a Deus no templo. A gente pode orar em qualquer lugar, mas eu tenho segurança de que nos melhores lugares para a gente buscar a Deus é na sua casa de oração, no seu templo. Ele subiu, e ali Deus permitiu que ele tivesse uma visão. A sua comunhão com Deus era tamanha que ele podia vislumbrar coisas que, antes de entrar naquele momento de oração, ele não podia perceber. Quando ele subiu ao templo, ele estava preocupado porque o trono estava vazio. Ezequias tinha morrido e não tinha um substituto imediato. Mas quando ele entra em comunhão com Deus, a primeira coisa que ele vê nessa visão celestial é Deus assentado no trono. O trono daqui estava vazio, mas o de lá não estava ocupado. Tinha alguém assentado. E Isaías tinha a convicção plena de que quem estava assentado sobre o trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os comentaristas aqui, eles divergem um pouco, e eu acho que quem pensa que esse que estava sentado no trono era o Senhor Jesus, não está errado não, deve estar certo, porque alguns acham que era o próprio Filho que estava ali, mas isso antes da sua encarnação, isso antes dele vir ao mundo, porque Isaías viveu 750 anos antes da vinda de Cristo. E as suas vestes, as abas de suas vestes, enchiam o templo, dando segurança a todos que estavam ali participando. Era uma espécie de culto no céu. Havia aqui louvores, havia aqui alguém falando, pregando, e havia alegria, havia movimento, havia participação. E aí ele diz: serafins estavam por cima dele, do Senhor. Serafins são seres angelicais. Eu devo ter dito que no céu nós temos os arcanjos, é uma espécie de hierarquia mesmo. Arcanjos, depois temos os anjos, depois temos os serafins. Cada um tem uma função. O arcanjo, diz a palavra, é aquele que assiste na presença de Deus. Quando Maria, a mãe de Jesus, lá em Nazaré da Galileia,
norte da antiga Palestina, recebeu uma visita honrosa em sua casa. Ele disse: eu sou Gabriel, que assisto, eu sou o arcanjo Gabriel, que assisto na presença de Deus. Ele se apresentou assim: o arcanjo assiste na presença de Deus, como que recebendo ordem, para que essa ordem seja delegada a alguém que entende, seja os anjos, que povoam todo o universo, inclusive aqui entre nós também. Nós não os vemos, mas eles estão cumprindo ordens que vêm de lá, vêm do céu. Nós temos várias evidências bíblicas quanto a isso. E os serafins são os que são responsáveis pelo louvor a Deus dentro de toda a eternidade. Eles devem cantar junto com os remidos, eles devem ter instrumentos musicais. Não sabemos como isso é, como isso será, um dia saberemos, mas a palavra diz aqui que serafins estavam por cima deles, por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Eu sei que a Bíblia, em relação às coisas futuras, tem uma linguagem muitas vezes figurada, como praticamente todo o livro de Apocalipse. Mas, como chifre no Apocalipse representa força e poder, asas representam ação, trabalho, movimento, atividade. Já que dentro do céu ninguém fica parado, ninguém. A inércia não faz parte da vida do salvo na eternidade. Pastor Valmir, saudosa memória, muito amigo meu, colega de seminário, Deus já o levou. Diz que uma vez um rapaz ficou muito zangado com a família, com todo mundo, e um dia ele, que não gostava de trabalhar, ele só queria viver às custas dos outros. Há pessoas assim, infelizmente, que nunca ajudaram ninguém e só querem ser ajudadas. E um dia ele sonhou que morria. E foi levado para um lugar que ele tanto queria, que era deitar numa cama, do colchão bem fofo, né? Daquele que afunda, que deita, e ser servido ali de tudo, do bom e do melhor, sem fazer nada. Isso é o sonho dele. Traziam a toalete para ele, traziam comida, tudo, e os dias foram se passando, e ele foi se cansando, e um dia ele disse: me tira daqui, eu não aguento mais. E alguém teria perguntado: para onde você quer ir? Ele disse: me tire daqui e me levem, nem que seja para o inferno. Aí alguém do lado teria dito, um anjo lá, doido, não sei quem: mas é aqui mesmo que você está, já é no inferno que você está. Você pediu uma coisa assim, uma vida
sem atividade, de inércia, sem fazer nada, como que dizendo, eu quero só descansar. É uma tristeza. Jesus, certa ocasião, talvez até questionado pelos seus apóstolos: mestre, pare, mestre, descanse. Jesus não parava, passava as noites ou curando, pregando, servindo, ou o quê? Ou orando. Está no texto, nós temos várias referências, orando. E quando alguém disse: mestre, para, mestre, descansa, mestre, ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não para, Deus não para um só instante. É claro que não precisa parar, dormir, repousar, porque o nosso corpo é limitado, mas isso é por um tempo. Refeitas as forças, voltamos tudo de novo, porque é prazeroso saber que nós estamos produzindo alguma coisa, principalmente quando essa coisa vai beneficiar alguém. Asas simboliza isso. Então eles, com duas asas, eles cobriam o rosto. Nesse culto visto por Isaías, dentro do céu, dentro da eternidade, nessa visão maravilhosa, com duas eles cobriam o rosto, todos eles. E aí os estudiosos entendem que esse gesto é um gesto de reverência diante de Deus. E é mesmo, nós não podemos nos aproximar do Senhor para o culto solene de forma, o quê? Irreverente. Não. Um dia desse até eu dei uma palavra lá na igreja de Pinheiros, já faz uns domingos atrás. Por quê? Porque chega lá uns como é que diz na gíria? Uns folgados, sabe? É assim que a gente fala, né? Uns folgados. Alavantei. Culto solene à noite, com a pregação, coral cantando, talvez até a ceia sendo ministrada, e o cara lá de qualquer jeito, como se a igreja, numa expressão muito plebeia, e até eu nem gosto de usar esse tipo de expressão, como se fosse a casa de alguém dá o nome, né? Como se fosse a casa de alguém, talvez a casa da sogra dele. Bermudão, chinelão, acho que não tomou nenhum banho. Eu falei isso aqui para os irmãos. Eu gosto quando o irmão se asseia, vou para a igreja, vou tomar um banho gostoso, sabonete, aquele da escova, né? Ou da bucha, tem uma bucha, né? Põe uma roupa nova, limpa, de baixo, de cima, de tudo. Se prepara e vem para a casa do Senhor. Não se vem para a casa do Senhor de qualquer jeito, com roupa suja, fedida. Não é assim. Um dia desse, uma irmãzinha na igreja de Pinheiro me abraçou, tem uns 2 anos já, veio logo que estava chegando por aqui, e é muito querida minha, e nós saímos para a visitação e tudo mais. Ela me abraçou e disse: você está cheiroso. Eu disse: mas que bom que você está sentindo que eu estou cheiroso. Aí ela olhou para mim e disse: porque meu pastor velho, já é velho e fedido. Eu digo: quando é fedido é terrível. Gente que não toma banho, não se ajeita, mas vai pregar de qualquer jeito, como se fosse para casa não sei de quem, ou então para a praia.
Não, meus irmãos, não é assim não. Não é assim não. Isso não é farisaísmo não. Isso é o cuidado que nós devemos ter com relação às coisas de Deus. Todas elas têm que ter muito cuidado. É por isso que muita gente não quer ser crente. E eu diria até, e nem pode ser, e nem deve ser. Porque quer viver de qualquer jeito, e não pode. As coisas de Deus, minha mãe nos ensinou, por exemplo, em relação à Bíblia. E hoje tem muita gente, eu não sou contra isso aqui não, que está me gravando aqui, até porque me ajuda muito durante o dia, eu faço tanto contato com tantas pessoas, mas tem gente que agora pegou a Bíblia dele, sabe mais nem onde é que anda, está todo empoeirado numa gaveta velha lá, que ele não sabe nem onde está, porque está tudo no celular dele, ele não tem mais a Bíblia para folhear, para sentir o cheirinho de velho, né, da Bíblia, para fazer uma anotação, para trazer para a igreja, porque ele pega o celular, enfia no bolso, ou na bolsa da sua bolsa da mulher, né? E tudo mais, e resolve tudo. A minha mãe dizia: olha, nunca ponha nada em cima da Bíblia. Você põe a Bíblia na mesa ali, então tenha o cuidado de não colocar em qualquer lugar e nem pôr nada em cima da Bíblia. Hoje ainda faço isso, quando porventura eu chego em casa, eu tenho essa Bíblia aqui, tenho mais outra no carro, tenho uma em casa de rabisco lá, começa também toda rabiscada, mas porventura eu pego um livro, casualmente coloco em cima da Bíblia, na mesma hora eu tiro aquele livro, pode ser um livro evangélico, não, em cima da Bíblia não, deixa no lugarzinho dela. Isso tem um valor imenso para com o cuidado que nós devemos ter, como aqui nesse texto, em relação às coisas de Deus, de reverência. Eu chamo a sua atenção também, e é a minha igualmente, que muitas vezes nós chegamos na igreja, aqui a ceia no primeiro domingo do mês, casualmente, pode ser no segundo, como está sendo hoje, né? Eu não pude estar, eu estava com um compromisso lá em Pinheiros domingo passado. Às vezes eu esqueço, não sei nem que dia é a ceia na minha igreja. Só quando eu entro adentro daquela porta ali e olho a mesa, que geralmente fica visível aqui, eu vejo que está posta os cálices. As irmãs aqui põem um cacho de uva bonito ali, um pão grande também. Ah, hoje é dia de ceia. Mas eu pouco estou lembrado durante a semana que naquele domingo eu vou à minha igreja para estar com meus irmãos, para comungar com os meus irmãos. Eu devo estar orando, me alimentando, expectando esse momento. Eu deixo passar. Por isso é que às vezes muitos irmãos, no ano passado eu tirei um tempo lá na igreja de Pinheiros e disse: olha, vamos meditar um pouco em cima da ceia, para não ficar aquele negócio, aquela feira, sabe? Sim, às vezes a gente comunga, não dá importância quase nenhuma ao pão, ao vinho, o que é que isso significa, o que é que representa. Aí Paulo diz: você está tomando um bem ou está ingerindo um mal? Ele diz isso aos coríntios, não é verdade? Diz: não tome a ceia sem preparo, sem consciência, sem discernimento, porque em vez de ser uma bênção, torna-se um mal. Ele diz: vocês estão tomando juízo para vocês mesmos, porque os irmãos de Corinto davam muito trabalho, eram irmãos de tantos matizes diferentes. Paulo tinha muito trabalho com aqueles irmãos, mas se ele estivesse hoje aqui, que ele não, espero que ele não tivesse tanto trabalho conosco, né? Aqui na nossa igreja, aqui na nossa congregação. Reverência em tudo. E eu não estou aqui querendo ser farisaico, mas estou querendo chamar a atenção
para com as coisas de Deus, e se pensarmos que tudo vem dele, tudo é dele, a nossa vida seria gasta, vivida de maneira diferenciada, em tudo, no pensar, no agir, no falar. Fico triste quando ouço dos lábios de um irmão, de uma irmã, uma palavra feia. Não, mas todo mundo fala, pastor, todo mundo fala, mas você não pode falar, nem deve. Você é crente, serve de Deus, por que você vai estar usando termos pobres, palavras frívolas, palavras indecorosas? Eu ia dizer alguma coisa aqui, mas eu prefiro depois, talvez, particularmente, em um momento mais oportuno. Reverência. As outras asas cobrem os pés. Está aqui no texto. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés. Eu devo ter falado alguma coisa sobre a questão da humildade. Eu me lembro bem que eu falei alguma coisa sobre isso. Da humildade. Eu não tenho voz ativa nenhuma em relação a ninguém. Não sou nenhuma autoridade para ensinar a igreja, o povo de Deus, senão o que vem da palavra. Essa tem autoridade, essa é inerrante, não contém erro. Hoje há uma tendência muito forte. Eu vim até agora no carro refletindo sobre o sermão de Jesus no capítulo 24 de Mateus, e entre outras coisas, eu vim só lembrando o texto, eu sei a maior parte do texto de cor, do capítulo 24 de Mateus. O Senhor dizendo assim: olhe, prestem atenção, tenham cuidado, porque nos últimos tempos surgirão falsos cristos. Ele coloca assim, tem um taduim, não sei o que aí, e diz que é Jesus. Eu sou Jesus, safadão, sou Jesus. E falsos profetas, tem muitos falsos profetas agora, hoje, aqui nesta cidade, São Paulo, no Brasil e pelo mundo inteiro. A igreja precisa estar preparada e bem antenada, bem fundamentada na palavra de Deus, para discernir os espíritos, quem é de Deus e quem não é de Deus. E o crente descobre isso com muita facilidade. Serve de Deus, o vídeo descobre. Está assim, ó. E ai daqueles que derem ouvidos a esses falsos profetas, que são muitos. Eu preciso muito cuidado. Eu lembro um dia que eu saí de uma igreja, aí apresentou-se um senhor, disse: olha, Deus está me revelando que o senhor tenha cuidado. Isso faz muitos anos, mais de 40. Tenha cuidado, e o senhor vai ser atropelado essa semana. Que profecia desgraçada do inferno. Deus está me revelando que o senhor vai ser atropelado esta semana. Meu irmão, pois tem que ser, você não tem problema não, tá? E já recebi outras profecias, cada coisa absurda. E tem gente crente hoje nas nossas igrejas presbiterianas, inclusive, que é uma igreja muito séria, muito bíblica, baseada na Bíblia, que creem nessas profecias, fora daqui.
Minha irmã, meus irmãos, acabemos com esse negócio. Então, temos que deixar que Deus, Ele é o soberano. Nós não somos nada. Agora mesmo eu vim ouvindo rádio, numa rádio daqui de Campinas, o irmãozinho dando testemunho, a maneira dele, uma linguagem simples e tudo mais, mas dizendo o seguinte: você pensa que Deus vai lhe reformar e você continua a ser um vaso quebrado? Ele estava certo. Deus vai lhe quebrar todinho e vai lhe remontar. Deus não renova e não age num vaso quebrado, Ele refaz um vaso novo, e é mesmo. Isso é humildade. Mas você quer achar que você está certo, você não se quer dar nada. Tempo desse eu ouvi um rapaz dizendo: eu vim para o culto para ouvir isso, tudo que eu já sei. Os pastores se revezam, né? Cada um traz uma mensagem mais linda do que o outro, né? Tudo mais. O cara se acha que não precisa gastar tempo, como ele diz, perder tempo, que ele sabe de tudo. Não sabe de nada. Está compreendendo? Não sabe de nada. Aí nós pensamos isso também. O que é como na igreja? Quando nós ignoramos que Deus pode usar uma coisa às vezes aparentemente tão insignificante para mudar a nossa mente e o nosso coração e o nosso caminho, a nossa estrada. E as outras asas é movimento, atividade, ação, trabalho. Já falei isso. Na igreja ninguém fica parado. 2 asas cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. Eles estão em movimento. Na eternidade, já disse isso, ninguém tem condição de ficar parado um só instante. Ninguém ferruja, ninguém se entedia, ninguém se cansa de descansar, ninguém enjoa de nada, porque as novidades no céu com Deus, elas são tão constantes e nunca vão parar de acontecer, porque Deus é infinito e eterno e nunca vai se descobrir totalmente aos seus remidos, aos seus salvos. Vai se descobrindo todo dia, todo instante, cada ano, centenas, milhares, bilhões e bilhões de anos, eternidade adentro, e nunca vamos conhecer Deus completamente no seu ser. Deus é infinito e eterno. Por isso, essas asas estão sempre em movimentos. Mas de repente, nessa atmosfera de louvor, de adoração, o homem Isaías, um profeta de Deus, eu até acho que devo ter dito aqui, nenhum de nós talvez quisesse comparar a ele, mas ele cai por terra, acho que não só de joelhos, mas até de rosto no solo, e diz: ai de mim que eu estou perdido, estou derrotado. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, Rei dos exércitos. Aí é onde se entende que é o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus da glória. Esse é um exemplo muito grande para mim e para você, e muitas vezes nós queremos, com a razão, dar explicações aos nossos erros. Por isso, uma das coisas mais difíceis que nós encontramos na nossa vida relacional, em casa, seja marido e mulher, pais e filhos, irmão na fé, parente, é chegar para o outro e dizer: meu irmão, meu marido, minha mulher, meu filho. Eita, aí é que é difícil.
meu amigo, meu irmão em Cristo, me perdoe porque eu errei. Eu falei o que não devia, pensei o que não devia ter pensado. Eu quero a sua compreensão e o seu perdão. Me perdoe. Quando a pessoa chega a esse estágio, diante da outra, alguém de fora pode até pensar que ele diminuiu, ele sucumbiu. Pelo contrário, ele cresceu. Davi, quando pecou, escreveu o salmo que foi lido há pouco, uma parte que foi o 51, e disse: espalhe pela nação toda que eu errei. Mas o rei pode errar? Não deve, mas pode. Ele errou. Quando alguém possa ter pensado: mas Davi, você tem que pedir perdão a alguém, Davi? Tenho sim. E a primeira pessoa a quem eu devo pedir perdão é o que ele diz lá no Salmo 51. Pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando esse homem derrama essa confissão para toda uma nação, ele o quê? Ele cresce. Ele cresce. Que o homem verdadeiro, a mulher verdadeira, é aquele e aquela que reconhece que é falho, que é falha, e que chega para a pessoa que foi alcançada no momento impróprio e pede desculpa, mas desculpa no sentido de um perdão profundo, nascido do coração. A pessoa às vezes fica estarrecida porque diz assim: eu nunca imaginei que de fulano ou de Beltrana viesse uma atitude assim, de humildade, de perdão, de reconhecimento de falta. Então aqui nós temos que reconhecer: ai de mim. E a bênção grandiosa, meus irmãos, é quando esse sentimento é genuíno, partido do coração. Deus vem ao nosso encontro com a sua graça e com o seu amor. Aqui Isaías escreveu: um dos serafins tocou-me a boca com uma brasa e disse: eis que a brasa tocou os teus lábios. Nós pecamos tantas vezes com os lábios, a língua, a palavra, contra alguém. Pecamos no coração e aí só Deus sabe. Mas quando nós falamos, quando nós publicamos, quando nós expressamos, o outro fica sabendo também. Que a brasa tocou a tua boca, a tua língua. Eu devo ter falado aqui que o perdão do pecado é uma coisa marcante na vida da gente. Não deve ser tomado de forma leviana. É uma coisa muito forte. Falou no Salmo 51, Davi naquele salmo diz que o pecado dele merece ser punido com ensopo, não foi? Ensopo é um arbusto cheio de espinho. É como se pegasse um molho daqueles espinhos, tirasse a roupa da pessoa, chegasse nas costas e tá. Não tem nada a ver aqui com penitência não, mas é para mostrar o tamanho da ação perdoadora do pecado. É tão grande que se canta aquele cântico
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço, né? Não se canta? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, né? Eu acho que a colocação não está muito correta, mas o sentido é: você nunca vai medir. Eu sempre? Eu já vi a mudança aqui. Pinheiro aqui de vez em quando canta lá e canta errado. Eu nunca saberei o preço. Como é que canta aqui? Eu sempre levarei o preço dos meus pecados. Certo? Você vê, o que aconteceu? O Filho das alturas tornou-se um como nós, igual a nós em tudo, exceto, isto é, só não no pecado, que o Filho nunca pecou, mas ainda assim, diz a palavra através de Paulo, que ele se fez pecado por você e por mim. Olha, um Deus fazer homem e depois fazer esse pecado por nós para pagar o nosso pecado, como se não bastasse, teve a morte mais vergonhosa que alguém poderia tê-lo, pregado numa cruz, pendurado entre o céu e a terra, sendo alvo de todo escárnio. Vocês já imaginaram, diz a Bíblia, que houve alguém que cuspiu no rosto de Jesus, quando ele disse: tenho sede, deram o que para ele beber? Vinagre com fel. Eu falei aqui um dia, na ceia, me lembro bem, Jesus quando morreu não tinha uma gota de sangue, o sangue dele tinha saído todo, por isso também morreu tão rápido. Foi bom, morreu antes de escurecer, morreu antes das 6 horas da tarde, quando era para morrer no outro dia. Ele ficava a noite toda pregado no madeiro, como os ladrões devem ter ficado lá. Eles até, para apressar, quebravam as pernas deles, ainda assim eles resistiam, até quando não podiam mais. Jesus morreu rápido. Ele foi crucificado 3 da tarde. Não, ele foi crucificado mais ou menos ao meio-dia. Quando foi às 3 da tarde ele morreu. 3 horas só pendurado. Muito pouco tempo para um condenado na cruz, mas o suficiente para não ter mais uma gota de sangue, porque o perdão do pecado exigiu isso de Deus através do seu amado Filho, o Senhor Jesus. O teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora vem, depois disso, para completar, para terminar, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é um culto dentro da eternidade. O profeta está ali, preocupado com o trono. Aqui embaixo estava sem gente, sem rei. Depois Deus mandou um outro rei, mas agora o trono do céu está ocupado. E o Senhor, através daquela visão, fala a ele e lhe faz uma pergunta, porque queria dar uma resposta: a quem enviarei para levar a minha mensagem às pessoas? Vai, diz a este povo rebelde, quanto mais, incrédulo, idólatra, a quem enviarei? A resposta do profeta imediatamente foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele diz: vai e prega para as pessoas. Irmãos, no nosso regime de igreja presbiteriana reformada, o pastor que assume a direção da igreja é responsável pela condução da liturgia. Tudo tem que passar por ele.
enquanto ele estiver fiel à palavra de Deus. Então, o culto começa com o momento de louvor a Deus. Depois vem o momento de reconhecimento das faltas. É exaltação, é contrição. Depois vem o momento de perdão. Está aqui. Vem um instante de gratidão. É quando inclusive se oferece alguma coisa, no caso aí, a devolução dos dízimos, das ofertas alçadas, voluntariamente, que de outra sorte também o Senhor refuta, o Senhor rejeita. Até uma cesta como essa aqui, que você vai ajudar alguém, você traz com coração, tira da feira de casa, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, qualquer coisa, né? Um fubá, um negócio, e traz, porque sabe que vai ser útil para alguém, que você pode compartilhar. Isso faz parte. Mas logo em seguida vem um momento em que Deus vai falar ao nosso coração, através da palavra. É o momento da chamada comissão. Nós vamos receber de Deus uma comissão. E eu tenho que depois apresentar a minha consagração, a minha disposição em servir. Se você entra aqui no culto, seja aqui, lá em Pinheiros, ou em qualquer outra das 39 congregações que Pinheiros tem espalhada aqui, a Gil mesmo está numa hoje à noite, né? Está em duas, hoje de manhã numa, agora à noite já vamos para outra. 39 congregações espalhadas no estado de São Paulo, todas ligadas à igreja de Pinheiros. Se você entrar em qualquer dessas congregações, ou na igreja mãe, e sair do mesmo jeito que você entrou, meus irmãos, não resolveu nada. Era melhor talvez você ficar em casa, assim, porque sabe, o seu time jogando futebol. Nós precisamos sair de cada culto com um desafio. O que é que eu vou fazer amanhã e esta semana? Tem que ser assim. Em que eu vou melhorar? O que é que eu estou esquecendo? Que eu preciso colocar em dia? A minha oração, a minha leitura da palavra, a minha visitação ao irmão, ao parente, ao amigo, ao colega de trabalho que está doente, sei lá quem. O que é que eu vou fazer? Isso é constante, enquanto estivermos aqui. Aqui enviarei. O Senhor não vai mandar mais anjo nenhum aqui pregar o Evangelho. Não vai. Essa tarefa é sua, é minha, é nossa. É de cada um de nós, é da igreja. E o que é que eu estou fazendo? O culto tem que me levar a esse desafio. Então cada culto tem um início, tem um meio, tem um fim. E o fim é consagração para o serviço de Deus. E Deus nos usa. Usa a mim de uma maneira, usa você de outra, usa você de outra, usa cada um na esfera que ele achar conveniente usar. E são muitas opções na sociedade, no lugar onde vivemos, principalmente na cidade. É nosso compromisso, é meu, é seu. Podemos voltar aqui no domingo com esse mesmo afã. Isso vai se renovando e a obra do Senhor vai sendo realizada, o nome do Senhor glorificado, as vidas vão sendo alcançadas, a salvação vai sendo transmitida e os eleitos vão se despertando para que o número se complete e o Senhor Jesus volte para nos levar a sua igreja. Deus quiser, na nossa próxima vinda aqui, daqui a um mês, primeiro domingo de julho, né? Eu viajo naquela outra semana, mas na semana seguinte nós estaremos aqui e eu vou trazer uma palavra sobre o capítulo 24 de Mateus, Deus nos permitir. Vamos só repassar. Primeira coisa do culto é adoração. Louvor e adoração.
A segunda parte do culto é contrição. Contrição. A terceira parte do culto é consciência de perdão. Aí, forçosamente, nós temos que agradecer. É um momento de gratidão. Depois vem o quê? Vem a comissão, a pregação. E por último, vem a consagração. A consagração das nossas vidas, talentos, dons, haveres, tudo que temos e que somos, da melhor maneira possível, daquele cuidado, daquela reverência, aquela humildade que nós já vimos, tudo para a glória e a honra do Senhor, porque esse tempo vai passar, que na eternidade ninguém vai mais pregar o Evangelho, só vamos fazer uma coisa: louvar ao Senhor para sempre.